Fala, amigo de Jesus, seja bem-vindo aqui. Hoje estamos juntos para lermos a carta de Paulo aos Efésios, lá no capítulo 1, versículo do 3 até o 6, e depois versículos 11 até o 12. Prestemos atenção na santa leitura. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou com toda a bênção do seu Espírito em virtude de nossa união com Cristo no céu. Em Cristo, ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar no amor. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por intermédio de Jesus Cristo, conforme a decisão da sua vontade, para o louvor da sua glória e da graça com que ele nos cumulou do seu bem-amado. Nele também nós recebemos a nossa parte, segundo o projeto daquele que conduz tudo conforme a decisão de sua vontade. Nós somos predestinados a sermos, para o louvor de sua glória, os que de antemão colocaram a sua esperança em Cristo. Nessa carta de Paulo que nós acabamos de ler, nós vemos que Paulo está se retratando aos Efésios a um assunto bem profundo acerca de que todos compreendessem a sua identidade em Jesus Cristo. Nós vemos que Paulo, ele mostra, de certa forma, que o ser humano é uma criação muito estimada e muito querida por Deus também, porque se assim não fosse, Deus não teria criado o ser humano. Só o fato de sermos criados por Deus já é um grande sinal de que Deus nos ama muito e de que fomos feitos por causa da sua vontade. Só pelo fato de sermos criados pela vontade de Deus, isso já é muito bom. E é aqui que está o ponto-chave dessa leitura de hoje. Paulo vai dizendo aos Efésios que todos nós que cremos em Jesus Cristo, que recebemos a adoção por meio do sacrifício de Jesus, fomos, antes da fundação do mundo, predestinados por Deus, ou seja, tivemos um destino já traçado, não um destino do que vai acontecer na nossa vida, mas o destino de sermos filhos adotivos de Deus, a fim de vivermos uma vida para o louvor e glória de Deus. Exatamente isso. Por mais que seja duro para compreender essa verdade, nós fomos todos feitos para a honra e glória de Deus. Nós devemos viver uma vida que honre e glorifique a Deus, porque antes de virmos ao mundo, Deus já nos criou com esse objetivo, de sermos criaturas totalmente elevadas, acima dos animais, um pouco abaixo dos anjos, a fim de demonstrar e revelar quem é esse Deus e Criador. A sua vida, por mais que não tenha como ser tão perfeito assim e acertar todo o tempo, a sua vida deve ser, maior parte dela, um reflexo de quem você é em Deus, do que necessariamente uma vida que seja distorcida fora dos trilhos que Deus estabeleceu para você. Para ficarmos claros, é só voltar para o livro do Gênesis e vermos que no sexto dia, quando Deus criou o homem, ele o fez à sua imagem e semelhança. É para isso que nós somos criados, para refletir a imagem de Deus, sermos bons, sermos obedientes ao Senhor e transparecer a pessoa de Deus, a pessoa de Cristo, do Espírito Santo e de Deus Pai na nossa pessoa, a fim de que sejamos um, como Deus é um, e sejamos um com Ele, para que a vontade dele, que desde a fundação do mundo, se cumpra na nossa vida, a fim de que mais pessoas também alcancem a graça do Senhor de crer no seu Filho Jesus Cristo e serem salvos para sempre. Deus abençoe você por ter chegado até aqui. É muito, às vezes, complexo de entender que mesmo nas nossas misérias, falhas, erros, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos irrepreensíveis, obedientes, temermos a Ele e sermos representantes dele aqui nessa terra. Tudo que temos, entre aspas, Deus nos concedeu para administrarmos, para demonstrarmos que Ele vive e age através da nossa vida, para que outras pessoas também entreguem o seu coração na mão do nosso Senhor e Salvador, a fim de que Deus transforme a todos e todos nós vivamos para sempre junto a Ele lá na eternidade. Eu desejo que Deus te abençoe e te fortaleça hoje e sempre para você viver de modo irrepreensível, de modo a refletir a imagem e semelhança de Deus que você foi
criado ou criada. Amanhã, se Deus quiser, vejo você aqui novamente. Um forte abraço e até a próxima!